saudade que eu tô de vocês. Olha só, eu estou muito youtuber agora, tá bom? Meus cabelos curtos que eu não consigo arrumar. Está bem rebeldes ultimamente. Tudo bom com vocês? A prof tá morrendo de saudade, gente. Eu tô me sentindo muito youtubers. Gente, reclamaram muito da minha letra, daí a prof agora tá fazendo assim, tá? Qualquer dúvida, eu sei que o áudio tá baixo, tá? Eu não consigo arrumar, tá? Eu acho que é o microfone. Eu vou ter que comprar outro microfone, mas coloquem no fone de ouvido, então, tá bom? Hoje a gente vai aprender sobre os anos 1920, a crise de 1929 e o New Deal. Eu vou falar um pouco mais alto para vocês entenderem, tá bom? Eu vou vir aqui, não sei se aparece, deve aparecer, né? Não sei, deve aparecer. Aqui, ó. A primeira é a estrela sobre os EUAs. Então a gente lembra da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu, né? A Alemanha acabou perdendo e daí ela teve que pagar uma dívida enorme, ela estava quebrada, a Inglaterra estava quebrada, a Áustria estava quebrada, a Rússia pior ainda, né? A Rússia enfrentou tudo aquele socialismo, tiraram o czar do poder e tal. E daí agora a gente vem para os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos agora é a Stephanie absoluta, né? Então aqui a gente vê a estrela sobe os Estados Unidos da América, tá? Então aqui, a Primeira Guerra, 1914 a 1918, foi muito vantajosa para os EUA, para os Estados Unidos da América, pois eles forneceram aos países aliados alimentos e produtos industrializados. Porque vocês imaginam, claro, alimentos, eles estavam precisando de comida, a maioria dos campos foi bombardeado na guerra, né? A maioria dos campos estavam sendo campos de guerra, né? Então, eles precisavam de comida. E os produtos industrializados nada mais eram que o que eles estavam usando para se reerguer, né? Para remontar as cidades que foram destruídas, né? Então, aqui, os Estados Unidos cresceu tanto que antes da guerra eles eram devedores à Inglaterra. E no fim da guerra, eles eram credores da mesma e se tornaram a economia industrial mais potente do planeta. Então vocês pensam, eles estavam devendo por quê? Por causa da Revolução Americana, né? Eles ficaram devendo, teve a guerra civil entre o sul e o norte, né? Então eles estavam devendo. Eles só entraram na guerra por causa dos navios, mas eles queriam entrar. Só que eles estavam ganhando muito dinheiro, né? Então eles entraram na guerra, eles já estavam muito preparados, porque eles tinham aquela revolução, então eles já sabiam militarmente o que fazer. Então eles já chegaram com tudo, eles acabaram ganhando, é claro, né? Eles entraram para destruir mesmo, para eles ganhar. Então eles passaram já durante a guerra, eles já não estavam mais devendo para a Inglaterra. No final, quem estava devendo era a Inglaterra, né? Eles eram credores, eles emprestavam dinheiro, mandavam produtos para industrialização, geladeira, fogão, tudo isso eles estavam mandando para eles, né? E eles se tornaram a economia industrial mais potente. Por quê? Porque eles tiveram que acelerar a revolução tecnológica deles. Então eles passaram muito assim para na época da Revolução Industrial ali, antes da Primeira Guerra da Inglaterra, eles já tinham triplicado a Revolução Industrial deles, né? Aqui. Já os países europeus foi o inverso. A guerra abalou tanto a economia que eles estavam economicamente enfraquecidos e com imensas dívidas. Por exemplo, a Alemanha, mais tarde a gente vai ver, que eles chegavam a queimar as notas de dinheiro porque não valia mais nada. Eles acabavam pegando todos os fundos que eles tinham nos bancos, embaixo do colchão, para eles conseguir sobreviver. Então, foi tirado tudo dos bancos e tirando o dinheiro dos bancos eles enfraquecem, né? Desde o início do século XIX, muitos imigrantes europeus estavam de olho nos Estados Unidos. Viam novas possibilidades por conta de seu crescimento econômico. Então, ali em 1850, eles já começaram a vir, né? Porque os Estados Unidos estava lucrando, ele estava começando a ser um país, eles chamavam um novo país, né? Um país novo, né?
Uh, Mais de 33 milhões de europeus desembarcaram nos Estados Unidos entre 1820 a 1930, quase 100 anos, né? E eram a mão de obra de trabalho que as indústrias precisavam. Por quê? Porque pagava pouco e eles estavam dispostos a trabalhar muito para eles conseguir o seu lugar ao sol, né? Aqui, os anos 1920, prosperidade e problemas. Porém, nem tudo eram rosas. Em 1918, o Congresso aprovou uma lei que impedia a produção de bebidas alcoólicas no país, a chamada Lei Seca. Só em 2002, 2004 a gente vai ter aqui no Brasil essa lei seca. Os Estados Unidos foi lá em 1918. Queria que seus trabalhadores fossem disciplinados, uma onda de puritanismo no país. Eles queriam, tipo, os Estados Unidos é um modelo, né? Todos são puritanos, ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém se droga, eles só trabalham, são abelhas operárias, né? Mas não contavam com a revolta do povo, porque os trabalhadores chegavam cansados, queriam dar uma descontraída, nem tinha bebida. Corrupção, porque ficavam vendendo bebidas entre os. Como que eu posso explicar? É corrupção e o crime organizado. Por exemplo, esse crime organizado, a gente vai ter Al Capone, esses italianos vão ter. Tem uma série chamada Peaky Blinders também na Netflix que mostra bem isso, que eles acabam vendendo para os Estados Unidos e os Estados Unidos vai comprando, depois eles fazem cassinos para esconder essa bebida, né? Então, eles pagam para as pessoas lá do Congresso, tipo, deixar baixo, assim, tipo, a gente não vai ver esse contrabando de bebida que tá tendo aqui, vamos deixar baixo. Então, tudo isso aconteceu. Imagina tirar a bebida do povo, né? Tanto que até hoje, se você não pode beber no centro, tipo uma garrafa de cerveja, você tem que colocar dentro de um saco e beber lá nos Estados Unidos. Então aqui, novas formas de interpretar o mundo, o surrealismo. Ah, tá, aqui eu esqueci, ó. Aqui é a Ku Klux Klan, que é a KKK. Eles dizem que se você colocar só 3K no WhatsApp, o Facebook já vai ler as tuas conversas para ver se você não está fazendo alguma coisa sobre a Ku Klux Klan, de tão perigosa que ela é. Ku Klux Klan é uma organização racista, homofóbica e xenofóbica. Desculpa, eu coloquei xenofóbica. É xenofóbica, que se originou no sul dos Estados Unidos. Acredita-se que mais de 15% da população dos Estados Unidos eram membros ou adeptos em 1920. Eles matavam, eles queimam cruzes. No começo eles diziam que era aquela coisa ariana, né? Que mais tarde o nazismo vai trazer essa mais forte, o Ku Klux Klan, né? Mas eles têm aquilo de, tipo, são os brancos que são os acima de outras raças, né? E daí com o nazismo isso vai ficar mais forte ainda. Eles queimam cruzes, eles odeiam judeus, eles odeiam latinos, que somos nós. Então, ali em 1960, eles vão estar muito, muito forte. Tem um filme chamado Histórias Cruzadas, que é maravilhoso, tem na Netflix, que mostra, assim, um negro fazendo uma palestra e tal, aparecendo na TV, e no mesmo dia a Ku Klux Klan matou ele na frente da casa dele. Eles morriam de medo, usam roupas brancas e um capuz branco só com os olhos, assim, é assustador. E eles odeiam judeus, e daí um dia a prof estava assistindo um vídeo que eles falam, tipo, a gente odeia os judeus e acredita que o único salvador é Jesus. Aí a prof parou e pensou, tá, mas Jesus é judeu? Não faz muito sentido, né? Mas tudo bem, né? Cada um com essas coisas loucas aí. Então aqui, novas formas de interpretar o mundo, o surrealismo. Então, na Europa, durante o final do século XIX e o início da guerra, a prosperidade econômica e os avanços tecnológicos fizeram os mais ricos terem sonhos e ambições nunca antes imaginados. Então, antes eles tinham aquela coisa fechada, né, que eles só podiam ir até ali,
E agora não, com essa revolução industrial eles podiam viajar, eles podiam ir para todos os lugares, ganhar muito dinheiro, visitar lugares que eles nunca pensaram, né? Então eles começaram a ter essas imagens, né? Ficou conhecido como Belle Époque, que é a Bela Época, mas logo foi abafado pelo horror de uma grande guerra, né? Além disso, a Revolução Russa mostrava mudanças nunca antes conhecidas, com valores e crenças muito diferentes do que estavam acostumados. Claro, comunismo, né? Socialismo, dividir entre iguais, os funcionários terem direitos, mais direitos. Na verdade, direitos, porque nem tinham direitos antes do socialismo, né? Então, mas nem tudo eram tristeza. Nas artes, novas áreas e artistas foram aparecendo. Nas artes plásticas, por exemplo, novos movimentos apareceram: futurismo, dadaísmo e surrealismo. Surrealismo, surgido no Entre Guerras, é um dos mais duradouros movimentos artísticos, com visão pessimista da superioridade da razão e apoiava-se na teoria do psicanalista Sigmund Freud. Deixa a prof colocar aqui, ó, que eu tenho um negocinho escondido aqui. Aqui, ó. A gente vê aqui, né? O surrealismo não faz muito sentido, né? Mas era exatamente isso que eles estavam pregando. Eu vou tampar aqui meu rosto aqui para vocês verem. Eu não sei se dá para fazer isso. Deixa eu ver. Aqui, né? O surrealismo, né? A gente tem várias e diferentes modos, né? Aqui a nossa querida Frida Kahlo, né? Com imagens surrealistas dela e tal. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar. Opa. Deixa eu colocar. Opa. Deixa eu pegar aqui. Aqui, peguei. Isso. Aqui. Então, deixa eu vir aqui. Aqui. Nas telas, era do jazz e o taylorismo, né? Quando houve a Primeira Guerra, o cinema estava dando seus primeiros passos. A primeira apresentação foi a dos irmãos Auguste e Louis Lumière, em 1895. O nome era A Saída dos Operários na Fábrica Lumière. A prof tem o vídeo aqui. Eu não sei, não vai aparecer, deixa eu colocar aqui para vocês, puxar aqui. Meu Deus, tá difícil, gente, mas né, o que a gente não faz pelos nossos alunos? O PC da prof é lerdo pra caramba, né, mas tudo bem. Aqui a gente tem, né, a saída dos operários da fábrica Lumière. Era isso daqui. 48 segundos de vídeo. E é isso, gente. É isso, ó. Esse foi o primeiro vídeo visto no mundo, né? Olha o cachorrinho ali, ó. Ai, que bonitinho. Deixa eu dar uma pausa. Se quiser pausar. O segundo foi esse daqui, que eu quase morri de rir, que foi a segunda vídeo deles, que o pessoal não estava acostumado e quando eles viram isso daqui, eles quase morreram porque eles acharam que era um trem de verdade que estava vindo. Primeiro filme da humanidade. Não, primeiro é aquele lá. Mas esse daqui eles quase morreram de susto. Que era um trem vindo. Primeiro vídeo. Eles saíram correndo essa hora, de medo que o trem viesse atrás deles. É muito engraçado. Ok, continuando aqui. Então, aqui. Entre 1914 e 1918 não houve muito cinema na Europa, mas os Estados Unidos estavam crescendo de vento em polpa. No fim da guerra, filmes de faroeste, era faroeste, romance, policial, estavam estourando nos cinemas. Já na música, o jazz estava estourando nos Estados Unidos. Afro-americanos de Nova Orleans ficaram conhecidos em toda a parte ocidental do mundo. Logo depois veio o blues, que era tão dançante que foi inventado dois ritmos de dança, o charleston e o foxtrot. Eu tenho aqui. O legal dos vídeos é que dá para fazer isso daqui para vocês dar uma olhada, né? Esse daqui é o foxtrot.
é aquele bem conhecidão mesmo, né? Né? O Charleston Dance. Voltando aqui. Então, no meio industrial, um método de produção criado pelo engenheiro Frederick Taylor introduzia uma linha de produção. Ficou conhecido como Taylorismo e mais tarde foi adotada pelo criador de carros Henry Ford, que era o Fordismo. Nada mais era que peças de fabricação passando por longas esteiras e as esteiras não podiam parar e cada funcionário tinha seu trabalho. A disciplina criada em 1920 continuava funcionando, né? Que era aquela disciplina puritana, né? E Ford, que criava vilas ao redor de suas fábricas para a moradia de trabalhadores, sempre ficava de olho nos funcionários, né? Ford era defensor da lei seca. Para ele, o dinheiro deveria ser gasto em alimento para que os funcionários tivessem maior rendimento. Então aqui, o prof vai mostrar mais um vídeo, que se vocês não assistiram, vocês vão ver só um pedacinho. Que era como que funcionavam as linhas de produção, né? Esse é o filme de Charles Chaplin, né? Tempos modernos. Aqui o chefe, né? Brincandinho, bem de boas, né? Deixa eu prof aqui. Atención, capataz. Então é isso. É isso por hoje. A prof só queria mostrar. Eu nem mostrei pra vocês, né? Bem louco. Cadê? 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 Ih, não achei. Cadê? Ah, tá aqui, ó, escondidinho. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Meu, fiz isso daqui. Oxi. Oxi. Ah, mas a prof não vai mostrar mais, não. É muito difícil procurar ele. Encontrar ele. Mas procurem Tempos Modernos do Charles Chaplin, que vocês vão ver como que é. É meio de produção, tipo, sempre fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, durante 8, 9, 10 horas, né? Uma hora a pessoa cansa. Por isso, por hoje é isso, pessoal. Qualquer coisa, manda mensagem pra prof. Tenta assistir no áudio até a prof comprar um fone novo, tá bom? Beijocas pra vocês, saudades.